Quando que eu devo me preocupar? Existe algum sintoma que dá um alerta? Vai atrás de um médico, você pode estar com um câncer de esôfago ou um câncer de estômago? Eu acho que eu vou dar um passo atrás. Eu explico para todo paciente que qualquer sintoma que ele não esteja acostumado, assim, eu tenho dor de cabeça esporádica, eu tenho enxaqueca, eu já conheço o meu corpo, fugiu do teu normal, acho que deve se preocupar. Mas falando especificamente de tumor de esôfago e estômago, clinicamente assim são sintomas bem diferentes, né? Esôfago é um tubo que liga a boca até o estômago. Então, eu explico isso para todo mundo, é encanamento. Se cresce algo ali, vai dar um sintoma obstrutivo, irritativo. Então, a pessoa tem dificuldade de engolir. Inicialmente para alimentos mais sólidos, pedaços, e se o tumor vai crescendo, isso até a líquido pode se tornar impeditivo da pessoa se alimentar. Então, a dificuldade de engolir talvez seja o primeiro sintoma que alguém deve se preocupar e procurar um atendimento médico. Se ele tem dificuldade de engolir, provavelmente perder peso é algo também que a gente deve estar atento. Se ele está engasgando, né, ou regurgitando, tendo vômito. Engasgo, entalo, eu acho que faz tudo parte. Como eu sinto que a comida está entalando. Qual é a população que a gente vê mais isso? A gente sabe que alguns países, como no Japão, tem uma incidência maior. Explica pra gente, é porque é a genética do japonês? São os hábitos? São vários motivos, Luiz. Então, trazendo para o Brasil, tumor de esôfago no Brasil é diferente do tumor de esôfago de países de primeiro mundo. Aqui, o tumor mais comum é um tipo chamado de carcinoma espinocelular, e que os fatores de risco desse tumor principalmente são tabagismo e etilismo. Tá? Felizmente, isso vem diminuindo ao longo do tempo. Em contrapartida, nos países ricos, o tumor mais comum é o adenocarcinoma. E o perfil de paciente é o oposto, é o obeso, má alimentação, doença do refluxo gastroesofágico, quem tem sintomas de doença de refluxo gastroesofágico, e esses tumores vêm aumentando ao longo do tempo. E isso vem se invertendo, ainda assim, o tumor mais comum no mundo é o carcinoma espinocelular. Então, o mais comum no câncer de esôfago é de quem bebe e quem fuma. Exato. Esse é o resumo. Então, voltando no ponto, a pessoa deve se preocupar, acho que deve se preocupar em não fumar e não beber, esse é o primeiro ponto, antes de ter o sintoma. Não fumar, não beber, acho que é uma recomendação que todo médico sempre faz, né? Nem sempre todo médico cumpre. Agora, então, o outro é para um paciente obeso que tem queimação ou que tem refluxo, acaba sendo o câncer mais comum nos países mais desenvolvidos. Refluxo é um ponto importante, né? Você tem sintomas típicos e atípicos de refluxo. A gente sempre fala em queimação, azia, dor na boca do estômago, mas são os mais comuns. Mas esquece da tosse quando vai dormir, são sintomas menos frequentes, mas que também pode significar a doença do refluxo, né? Quem vai dormir fica com asma, quem vai dormir fica com tosse, sintomas lembrar de empachamento. Muito bom. Testes, existe algum exame de sangue que detecte? Ou só a endoscopia, que é o que a gente sabe? Todo mundo que tem esses sintomas que a gente está falando, então, entalamento, emagrecimento, regurgitação, às vezes também essa queimação, né? Ou tosse quando eu durmo, quando eu vou, eu sempre tenho tosse quando eu deito. Esses pacientes deviam procurar um médico pensando em fazer uma endoscopia, ou tem algum outro exame que a gente rastreia? Quando tem entalo, sem dúvida nenhuma, endoscopia acho que é o primeiro exame a ser feito. Quando são sintomas de refluxo, o aconselhado é você tratar a primeira doença do refluxo, e se persistir o sintoma, você faz endoscopia. Até porque é uma doença muito comum, o refluxo. Então, senão você vai fazer endoscopia na população toda, e isso se torna inviável, principalmente no contexto de saúde pública, né? Tá joia. Bom, ok, então a endoscopia, quando não está melhorando em relação à queimação, né? Você tratou adequadamente de um jeito certo, e não melhora, certinho, mas continua com queimação, valeria a pena a gente endoscopar, fazer uma endoscopia. E no questão do esôfago, que então é esse tubo,
só para a gente esclarecer, a gente tem a boca, então, o esôfago que desce até o estômago, que é o primeiro órgão que vem do sistema digestivo. Antes do fígado, antes do pâncreas, vai ser o estômago, o armazenamento da comida ali, né? É o estômago. A endoscopia acaba sendo o exame que, de fato, comprova, né? Se você tem câncer ou alguma alteração até que pode acabar em câncer, né? Eu entendo que, às vezes, tem algumas alterações que são precursores Exato. de câncer. Essas alterações, se a gente tiver, tem algo que você pode fazer ou só essas mudanças mesmo de estilo de vida? Não, depende do que a gente está falando, tem sim coisas a fazer. Até o acompanhamento pode mudar. Então, se você tem, por exemplo, uma doença chamada esôfago de Barrett, que acontece pelo refluxo, que nada mais é que a troca do... O esôfago tem um tipo de pavimento. Se você sofre muito refluxo, isso vai lesando o pavimento que reveste o esôfago e troca para um subtipo glandular, que a gente chama, que é muito similar ao pavimento que reveste o estômago. Essa é uma doença de Barrett. Se alguém tem doença de Barrett, muda o acompanhamento. E algumas vezes muda o tratamento. Você consegue técnicas de remoção do esôfago de Barrett ou ablação do esôfago de Barrett. Tá joia. Bom, tá ótimo. Em relação ao diagnóstico, acho que a gente vale lembrar só que o diagnóstico é a biópsia, né? Então... Daí a endoscopia vai tirar uns pedaços, fazer fragmentos que vai para o patologista e aquilo confirma isso, exato. que você tem um desses cânceres que você mencionou no esôfago. No estômago tem um tipo mais comum? O adenocarcinoma. Adenocarcinoma. O que é menos comum no esôfago é o mais comum? É o mais prevalente, né? No estômago.